Boa noite, amigos. Vamos iniciar o estudo do Evangelho, iniciando primeiramente com a nossa prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus e nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente por nossa família, por todos aqueles que sofrem, pelos que se encontram nos hospitais, pelos que estão nas ruas e por aqueles que estão em aflição. Que Deus, nosso Pai, possa amparar e proteger a cada um de seus filhos, fortalecendo-nos na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o seu reino, e seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso, que a cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estudaremos do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, o capítulo 25, Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. O item 1 e o item 2. E o Evangelho nos diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se deu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará boas dádivas ao que lhes pedem, ao que lhes pedirem. Mateus, versículos 7 e 11. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é o produto do trabalho, desde que este que põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intérperes e de se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, que o impede a pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-os a descobertas, a invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem nas necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida é coisa insignificante, e num grande número deles, até mesmo imperceptível. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a resistência da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas, que teriam tudo a fazer e tudo a aprender. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado que o dos primeiros tempos do mundo, pois que para cada nascimento o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma, voltando ao contrário com o seu progresso já realizado e adquirindo de cada vez alguma experiência a mais, vai assim passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral.
E aí vamos conversar um pouco sobre esse trecho. No artigo Consolador, tem um texto, item 169, editado em 1º de agosto de 2010, que fala sobre esse trecho do Evangelho. E ele nos diz: imenso equívoco é pensar que na vida as conquistas e realizações que almejamos possam cair do céu. Em realidade, as metas e os objetivos que temos em mira encontrarão a concretização mediante aos esforços e dedicação que empreendemos por obtê-los. Ou seja, precisamos fazer a nossa parte, não é? Ninguém em sã consciência poderá esperar que o seu progresso em todos os níveis e sentidos será construído pelos dos outros. Nosso progresso, meus irmãos, compete a cada um de nós, cada qual dentro da sua órbita de ação e maturidade deverá lançar-se ao terreno das lutas diárias em busca das propostas que delineou. Não podemos delegar isso aos outros, isso cabe a nós. A diferença entre prosperidade de um e de outro está exatamente na forma e na maneira como cada criatura trabalha as possibilidades e oportunidades que tem. Oportunidades de aprimoramento, de lapidar o nosso espírito, não é? Sendo nós todos filhos do Pai e vivendo mergulhados no mesmo código, temos em mãos o recurso de que necessitamos e ao longo do tempo para sairmos da inferioridade que ainda temos na direção da perfeição que queremos, que deveríamos querer sempre e almejar, não é? Se ainda estamos atolados no lamaçal da dor e do sofrimento, ninguém é culpado disso. Em verdade, tal situação decorre da nossa pouca ou quase nenhuma vontade em seguir as valiosas e urgentes e imprescindíveis lições de Jesus. Pede-nos o Mestre que nos amemos uns aos outros, sem distinção. E o que temos feito no cotidiano é pensar em proteger somente aqueles que nos são caros, declinando poucas atenções aos demais irmãos. Pede para perdoar as ofensas que recebemos de forma ampla e abrangente, mas ainda temos dificuldade em eliminar o ódio que habita em nosso coração. O ressentimento, a mágoa, o rancor, tudo isso ainda cultivamos dentro de nós. Informa que precisamos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. No entanto, se tivermos oportunidade, não vacilamos em prejudicar ou ferir aqueles que seguem ao nosso lado, egoisticamente zelando pelos interesses pessoais, de uma forma egoísta e nunca olhando a coletividade. Anuncia o valor do trabalho e do esforço, visando alcançar as nossas metas com honradez e honestidade, mas fraquejamos diante das possibilidades de obter conquistas fáceis, mesmo que ilícitas ou imorais. A porta larga e a porta estreita, que falamos alguns estudos anteriores. Sentencia o valor imenso da caridade dentro do clima de solidariedade humana. No entanto, muitas vezes não conseguimos enxergar a aflição e a tortura de irmãos a poucos metros dentro da nossa própria casa, cujas mãos estendidas no silêncio esperam por um gesto de amor, compreensão e fraternidade. A vida nos devolverá tudo o que a ela dermos. Cada ação que desencadeamos nos trará de volta uma reação. A ciência nos informa que a energia atrai energia da mesma natureza. Isso significa entender que, mediante os nossos comportamentos,
As nossas ações, atitudes e decisões criamos ao nosso redor o mundo que desejamos, um mundo de paz ou um mundo de dificuldade. E que tudo isso está em nossas mãos. E esse mundo será bom ou ruim mediante o teor das nossas vibrações, as que emitimos e, como via de regra, nossos atos nem sempre são de equilíbrio e de consonância com as leis divinas. A providência divina nos fará o nosso, a providência divina não fará o nosso progresso. O socorro dela está no oferecimento de recursos para que realizemos a nossa escala evolutiva. Compete a nós. Ajuda-te e o céu te ajudará significa, antes de tudo, compreender que a felicidade e a paz estão ao alcance das nossas mãos, dependendo, obviamente, do nosso interesse e desejo férreo em obtê-las. Que possamos refletir sobre esse texto, sobre as lições do Evangelho. E para complementar a nossa leitura, vamos ler o trecho do livro Jesus e o Evangelho, psicografado por Divaldo, ditado pelo Espírito de Joana. E o trecho é a busca. Buscai e achareis. À medida que o ser adquire a consciência da realidade, do si profundo, a busca de mais elevados patamares torna-se inevitável. Conquista um degrau, o outro surge desafiador, enriquecido de possibilidades dantes não conhecidas. Ascende passo a passo em incessante desenvolvimento de valores, que se tornam urgentes de conquistados, conseguindo maior compreensão dos objetivos da vida. Enquanto o bruto contenta-se com o essencial para a existência, apenas experimentando impulso e dando campo às necessidades imediatas, aquele que pensa aspira a mais significativas realizações que ultrapassam os impositivos automatistas do fenômeno orgânico, saindo da sombra total em razão da ignorância em predomínio, no qual se encontrava a aquisição de luz interna. Deslumbra, ensejando horizontes mais nobres que atraem irresistivelmente para cima, para o infinito. O homem Jesus sabia-o, em razão de haver atingido anteriormente o mais elevado nível de evolução que o destacava das demais criaturas terrestres, apresentando-se como o modelo e o guia a ser seguido. Criado por Deus e havendo alcançado o excelente estágio de progresso e de autoiluminação em que se encontrava, aspirava para todos os indivíduos a mesma posição, tendo, por sua vez, o Pai como exemplo e foco a ser conquistado. Sendo o progresso infinito, não se contentou no que havia adquirido, detendo-se em profícuo e absurdo repouso para entender que entre ele e o Criador medeia um verdadeiro abismo de evolução, tanto quanto um outro vão desafiador existe entre os seres terrestres e a situação que ele desfruta na escala de valores morais e espirituais. Assim sendo, propôs que ninguém se satisfaça com o já conseguido, antes cresça, busque, entregando-se ao esforço incessante da libertação dos ativismos iniciais e ascenda no rumo da grande luz, tendo-o por condutor seguro. Antes, porém, de ser empreendida por alguém essa busca, torna-se necessário que saiba o que deseja e para qual finalidade o almeja. À luz da psicologia profunda, a única realidade é aquela que transcende os limites do objetivo, do imediato, das necessidades do prazer sensualista e da exaltação do ego. As metas reais da existência são aquelas que facultam a harmonia,
que nunca se apresentam como consequência do cansaço, em uma arquitetura de paz equívoca, mas de perfeita identificação entre os diversos conteúdos do ser real e o seu equilíbrio com o ego, retirando-lhe a dominação perturbadora e destituída de sentido elevado. Afadigar-se pela conquista das coisas, planejando reunir valores morais que se transformam em pesada carga, transferindo-se um para outro o estado do desejo de ter mais, não constitui objetivo legítimo para a busca. Essas aquisições fazem parte das necessidades hedonistas, no incessante permutar de tipos de prazer que deixam frustração e vazio existencial. Embutida nessa busca desordenada e competitiva, encontra-se uma forma de libido não genésica que leva à compensação sexual quando alguma falência nessa área se apresenta e é disfarçada pela autorrealização no outro campo. O progresso é resultado de contínuas tentativas de realizações em crescendo sobre a inspiração da cultura e do conhecimento. Dilata-se na razão direta em que são alcançados alguns níveis e se desenham outros ainda não atingidos, desafiadores e ricos de possibilidades para o ser que anela crescer e planificar-se. A busca, na acepção da psicologia profunda, é um intenso labor de autoaprimoramento, de autoiluminação, esbatendo toda a sombra teimosa, geradora de ignorância e de sofrimento. Essa é a verdadeira busca, né? Quando se busca com sinceridade, empenhando-se com afinco na sua realização, os obstáculos são vencidos com decisão, abrindo perspectivas muito confortadoras que ensejam plena realização do si profundo. Jesus o confirmou com sabedoria nessa trilogia magistral: pedi, buscai, batei, dignificando o ser humano que nunca se deve de eterno já conseguido, pois que a fase da razão em que se demora, facultando-lhe a consciência individual, se dilatará para a mais significativa experiência, que é a da intuição, por onde transitará até vivenciar a consciência coletiva que se espraia no cosmo. Quando existem limites no processo de crescimento espiritual e moral, maior esforço deve ser apresentado para sua ruptura, porquanto a ascensão é feita de aberturas que se ampliam ao infinito. Todos aqueles que se entregaram à dilatação dos horizontes humanos na Terra compreenderam essa necessidade de serem alcançados níveis intelecto-morais mais significativos, e por isso não se cansaram de lutar, compensando-se com alegrias de cada conquista, sem que se permitissem deter nelas. A esse afã se devem as mais grandiosas conquistas do pensamento humano, sempre ávido por novos desafios. A cultura materialista e a visão utopista que aturdem as criaturas lutam para estabelecer parâmetros definidores da felicidade possível na Terra. A primeira propõe o prazer incessante, como se o automatismo existenciais jamais fossem interrompidos ou nunca sofressem alteração, mantendo o ser na mesma estrutura do período em que goza. O outro propondo uma sociedade constituída de beleza e de tranquilidade, na qual não se manifestem dificuldades nem dores. Logo desaparece ante a improbabilidade de uma alteração nas paisagens humanas, de um para outro, ou mesmo a médio prazo, em face dos impedimentos evolutivos que tipificam a maioria dos seres humanos.
A belicosidade, o predomínio do egoísmo no comportamento, o atraso moral constituem dificuldades muito grandes a serem vencidas, por dependerem exclusivamente de cada ser. A lei do progresso é inevitável. Esse, no entanto, ocorre a sacrifício, mediante lutas constantes. Acostumado ao prazer, o contributo do esforço que exige amor e geração nos hábitos e costumes, alteração de conduta e esforço contínuo, parecem aos cômodos uma forma de sofrimento, ausência de harmonia, não se interessando por dar início a esse impositivo do crescimento interior. A única possibilidade, portanto, de romper-se com essas duas correntes dominantes no concerto social é aquela que desafia para a conscientização de que tudo quanto o cerca, apalpa, desfruta externamente, tem existência relativa, em contextura e temporalidade. Isso porque somente são contatadas aparências momentâneas que ferem os sentidos objetivos, não sendo realmente assim constituídas. Por outro lado, o tempo que pode proporcionar bem-estar é sempre de breve duração em relação à perenidade, como somente é eterno o ser real, o espírito, para ele e para o ser, o seu mundo. Causai devem ser direcionadas a todas as aspirações e realizações. A conscientização da imortalidade, portanto, é de relevante importância para a busca, aquela que não se detém quando se conseguem os objetivos. As ambições materiais e emocionais que atendem a um momento e logo cedem lugar a novas expressões de ansiedade. O ser real nunca se detém no crescimento interior, sempre aspirando por maiores logros. A sua capacidade momentânea limitada de satisfação amplia-se à medida que se lhe dilatam as percepções da imortalidade e ânsias do infinito. Desse modo, a lição proporcionada por Jesus, em grande desafio à criatura humana, permanece como diretriz, que não pode ser retirada do comportamento espiritual do ser. Buscai e achareis. Buscai e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. E para finalizar, compartilho com vocês a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. E o texto é na meditação. E ele nos diz: tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos naturalmente estão cheios de angústias, recolhida nas perturbações do ambiente. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz. Como a terra seca tem necessidade da água fria. Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas que inquietam, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que te pretendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente, eivada de aflições, balsamará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales, e a sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valioso na fé
e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então ao círculo de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo para escalares sem cansaço a montanha da luz. Essa é a nossa busca. Essa mensagem interpreta a busca que devemos ter, a busca pela prece, a busca com Jesus. Fiquem com Deus, meus irmãos, e desejo a todos um excelente Natal, com muita paz. Até a próxima. Noite. Boa noite a todos. Aqui estamos para mais uma noite de estudos, né? Do nosso livro Diversidade dos Carismas. Mas antes de iniciar, vamos contar uma pequena história, né? Daquele livro Histórias que Tocam o Coração. E o título de hoje é Auxílio Mútuo. E inicia-se com as palavras de Jesus, onde ele diz: Felizes e benditos aqueles que amam o Senhor de todo o coração, com toda a alma e com todas as forças, e ao próximo como a si mesmo. Muito bem. Em zona montanhosa, através da região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes de ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou singular achado e exclamou, irritadiço: Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente. O outro, porém, mais piedoso, considerou: Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-me cansado e doente. Esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos chegar à aldeia próxima sem perda de minutos. E avançou para diante em largas passadas. O viajor, de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos e, colocando-o paternalmente no próprio peito e aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu, metódica, pela noite adentro, mas ele, amparando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou o colega que havia seguido na frente. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida numa vala do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recurso com que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, salvando-se de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo,
ajudando ao menino abandonado, ajudara a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços do caminho, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. Nós estamos lendo a introdução do capítulo 12, Fenômenos de Efeito Físico. E vamos continuar no parágrafo que havíamos parado na semana passada. O papel do médium aí é, por conseguinte, apenas o de provocar o fenômeno, cedendo parte de sua energia magnética de ser encarnado para que o fenômeno se produza. Coisa semelhante, ainda que sob outro enfoque, ocorre com o fenômeno da escrita direta. Entendia Kardec que tais fenômenos seriam de ordem intelectual, mas, contra a sua opinião, os espíritos insistiram em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física e justificaram-se dizendo o seguinte: os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá na escrita direta. A ação do médium é aqui toda material, ao passo que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Devo confessar que encontrei certa dificuldade em perceber o exato sentido e conteúdo da expressão materiais existentes no cérebro, necessário, segundo os espíritos, a produção dos efeitos inteligentes. Recorrendo ao original francês de que disponho do Livro dos Médiuns, 12ª edição da Livraria da Revista Espírita, sem data, encontro à página 227 a expressão correspondente: materiais cerebrais do médium. Eu estava supondo, ante o texto em português, que Kardec se referia a material, ideias, conceitos, vocabulário, guardados no cérebro, ou melhor, na memória do médium. Na realidade, ele se refere ao próprio cérebro em si, órgão incumbido de controlar as funções e tarefas inteligentes do ser encarnado. É, portanto, servindo-se dos materiais cerebrais do médium, isto é, do conjunto de células nervosas que constituem o cérebro, que os espíritos produzem os fenômenos intelectuais, e não propriamente do material existente no cérebro, como que ali arquivado à disposição do manifestante. O texto se refere, portanto, e no meu entender, ao cérebro como central nervosa, como posto de comando do sistema e não como instrumento da memória. Feita essa digressão, prossigamos. Logo em seguida, ao discorrer sobre os médiuns curadores, os espíritos têm isto a dizer: esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Foi, aliás, a propósito dos médiuns curadores, item 175, página
208 e seguintes, que Kardec manteve um diálogo mais explícito e mais longo com os seus amigos e instrutores. As curas, sem a utilização de remédios, a um toque ou gesto, deverão ser consideradas como ação do magnetismo pessoal de cada um, o que coloca o fenômeno na categoria anímica. O que caracteriza a mediunidade de cura é a intervenção de um espírito no procedimento, a intervenção de uma potência oculta que é o que constitui a mediunidade, escreve Kardec, se faz manifesta em certas circunstâncias. Mesmo assim, contudo, os espíritos observaram que as pessoas dotadas de energia magnética também devem ser consideradas como médiuns, de vez que tais recursos pessoais são fortalecidos e ampliados pelos espíritos que se interessam pelo magnetizador ou pelo doente. E aí o item 2, que é animismo e mediunismo, persiste a indefinição das fronteiras. Tais considerações nos levam a concluir que há fenômenos de efeitos físicos na área específica do animismo, bem como os há na categoria de fenômenos mediúnicos. Como se pôde observar, contudo, tanto no primeiro caso pode ocorrer, e há com frequência, a participação de espíritos desencarnados, como no caso do fenômeno mediúnico, é óbvia a presença de um componente anímico, sem o que a manifestação não se produziria. Cabe enfatizar que os instrutores da codificação não vão ao radicalismo de considerar certos fenômenos de efeito físico como de mediunidade propriamente dita, nos quais o sensitivo funciona como intermediário que recebe e transmite certa categoria de manifestação. Por isso, diz Erasto que a faculdade de cura não é essencialmente mediúnica. Peculiaridade interessante podemos identificar, por exemplo, no fenômeno da escrita direta, que os espíritos, no dizer de Kardec, insistiram em considerar como de ordem física, dado que nele o cérebro do médium não desempenha um papel ativo, como na psicografia. No entanto, a escrita direta assume com frequência as características de mensagem, como se pôde ver no famoso livro do Barão de Guldensturm, da realidade dos espíritos, sobre o qual eu escrevi um estudo para o Reformador de agosto de 1975, sob o título O Tempo, o Preconceito e a Humildade. 16 de agosto de 1856. Às 11 horas da noite, em casa do barão, um espírito que o autor conheceu pessoalmente em vida, em resposta ao ceticismo do conde Dorcher, também presente, escreveu esta mensagem: Je confesse Jesus en chair, e assinou A.VG. Aí está um fenômeno de efeito inteligente, no qual os cérebros de médiuns eventuais não foram acionados. Evidentemente que alguém no grupo forneceu os recursos energéticos para que os espíritos pudessem produzir
materialmente os textos escritos sem se utilizarem da psicografia. O Barão, pesquisador e autor do livro, contudo, é extremamente parcimonioso em explicações analíticas dos notáveis fenômenos por ele obtidos. É de se supor que ele próprio, sua irmã ou seu amigo Conde funcionassem inconscientemente como doadores dos fluidos necessários à produção dos escritos. Mas disso não ficamos sabendo, porque ele se manteve olimpicamente à margem do espiritismo doutrinário que se desdobrava em paralelo sob a competente coordenação de Allan Kardec. A primeira edição do seu livro, que é de 1857, precisamente o ano em que foi lançado o Livro dos Espíritos. Somente a escrita direta do mundo póstumo, escreve o Barão de Gudenstube, nos revela a realidade do mundo invisível, de onde promanam as revelações religiosas e os milagres. Não hesitou mesmo em considerar o que chamou de Catecismo do Espiritismo, de Allan Kardec, como uma paródia vulgar do espiritualismo experimental, ainda que mais valiosa, a seu ver, do que as elucubrações absurdas dos concílios da Igreja Católica. Logo na introdução do seu livro, ele declarou que foi em 13 de agosto de 1856 que pela primeira vez demonstrou a testemunhas inteligentes e dignas de fé sua maravilhosa descoberta da escrita direta dos espíritos sem intermédio de qualquer espécie. Mal sabia ele que alguém no seu círculo, talvez ele próprio, estivesse a fornecer os recursos magnéticos necessários para que os espíritos tornassem possível sua maravilhosa descoberta. Esse mesmo tipo de participação involuntária, inconsciente ou ignorada, ocorre em outros fenômenos de efeito físico, como materialização, transporte, poltergeist, cura, voz direta, assombração e outros. Seria difícil, senão impraticável de todo, determinar em cada fenômeno e manifestação o grau de participação de espíritos e o de seres encarnados. Até onde, por exemplo, pode ocorrer uma interferência de entidades desencarnadas em fenômenos que a parapsicologia investiga sob a categoria genética de PK psicocinética? A extraordinária sensitiva soviética Nina Kulagina provou, sob estritas condições de controle laboratorial, a sua capacidade de mover com o poder da mente, segundo os pesquisadores, pequenos objetos sem tocá-los. Escrevem Gris e Dick na obra do The New Sovietic Psychic Discoveries, então, as novas descobertas psíquicas soviéticas, né? Ele se concentrava exclusivamente sobre o objeto alvo, de tal forma que somente sua imagem ocupa toda a mente dela. E, pouco antes de se mover o objeto, ela diz aos pesquisadores que sente forte dor na espinha dorsal e a vista fica toldada. Os médicos observaram que sua pressão arterial subiu significativamente. E pouco adiante, ao alcançar o pique de seu estado emocional, ela parecia estar a ponto de perder a consciência.
nesse exato momento, uma mão invisível parecia tocar o objeto e movimentá-lo. Como se pôde inferir, ela concentra com enorme esforço de vontade uma considerável carga de energia sobre o objeto a ser movimentado, dando até a impressão de que uma mão invisível produz o fenômeno. Experiências com outros sensitivos, especializados em fenômenos de efeito físico, puderam documentar a formação de uma espécie de membro ou alavanca ectoplasmática com a qual os objetos são movimentados. É o que foi observado, por exemplo, com Eusápia Paladino. No caso Kulagina, segundo informam Gris e Dick, os cientistas também mediram o campo energético das descargas elétricas em torno do seu corpo e verificaram que quando Kulagina se concentrava no esforço de mover o objeto, o campo energético reduzia-se à metade do normal para uma pessoa. Acreditam eles que Kulagina absorvia a energia ambiente com seu corpo e em seguida descarregava-a no objeto-alvo para fazê-lo mover-se. Bem, até aqui a nossa leitura de hoje, né? Na próxima semana nós continuaremos com essa leitura, com esse capítulo que fala aí dos fenômenos, né, psíquicos que acontecem aí, como a escrita direta e fenômenos de efeito físico. Muito bem, vamos então encerrar o nosso trabalho de hoje, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos companheiros espirituais que nos assistem, nos lembrando que estamos às vésperas do Natal de Jesus, né? Hoje é dia 23 de dezembro, antevéspera, portanto, do dia de Natal, e é importante, né, que nos lembremos com o coração bastante sensível nesta época, né, daquela mensagem, todas as mensagens que o Cristo nos deixou para que pudéssemos evoluir como criaturas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Um pão nosso de cada dia dai-nos hoje, sempre, e perdoe, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, e um bom Natal a todos.